Bom, pessoal, continuando aqui nosso simulado, nós fizemos os primeiros vídeos sobre as questões do ICMBio e este aqui é o último vídeo que conclui as questões do ICMBio. No próximo vídeo nós teremos questões do IBAMA nessa mesma sequência lógica de serem questões de certo ou errado, como o Sebrasp propôs na época dos concursos. Nossas cidades estão perdendo as suas árvores rapidamente, mas até nisso somos um país desigual. Os bairros mais nobres do Rio de Janeiro e de São Paulo seguem maravilhosamente arborizados, alguns cada vez mais frequentemente com árvores das mesmas espécies das que foram cortadas na frente da sua casa ou do seu trabalho por serem supostamente inadequadas, para não causarem danos à infraestrutura. As castanholas, também conhecidas como sete copas, são uma espécie extremamente abundante no Rio de Janeiro, mas demonizadas em outras regiões menos urbanizadas, como no Pará, por exemplo, sob o argumento de que a raiz dela cresce demais ou de que vai quebrar a calçada. Árvores com raízes robustas e que crescem por grandes distâncias são acusadas de destruir a pavimentação, ao passo que aquelas de raízes reduzidas caem com facilidade. As espécies de crescimento rápido são as que mais assustam os técnicos responsáveis pela arborização e exageradamente tementes à infraestrutura. Todavia, as outras demoram uma eternidade para crescer. A vida passa ligeiramente e todos querem ver a tão sonhada arborização avançada. Não podem ficar muito altas, especificam os técnicos, nem derrubar muitas folhas. Se derrubarem frutos grandes, como mangas, por exemplo, nem pensar. Podem amassar a lataria de um carro. Flores e pequenos frutos podem manchar a pintura. Há também aquelas árvores que atraem morcegos. Melhor não. Espinhos estão fora de questão. E se alguém se machuca? Na autobiografia de Woody Allen, ele afirma algo interessante. Mais do que os outros, o inferno é o gosto dos outros. A expectativa é de que nas próximas décadas a temperatura das cidades suba consideravelmente devido às mudanças climáticas globais. Nesse contexto, é muito bem-vinda qualquer sombra que venha a reduzir a temperatura do asfalto, da calçada ou de uma parede. O canto dos pássaros e dos insetos e o colorido das flores também têm importante papel na qualidade de vida dos cidadãos, comprovadamente reduzindo o estresse e o risco de depressão. Esses são outros benefícios da arborização que, geralmente, não são incluídos no contexto técnico, mas que devem ser mais bem pensados na equação dos riscos e benefícios da arborização. Um texto de Rodolfo Salmo, Cadê a árvore que estava aqui? Texto de 2021, encontrado na internet e utilizado para a prova do ICMBio. Bom, ainda sobre a questão 6, que nós discutimos um pouco no outro vídeo, que é sobre a questão da temática principal não ser de fato o crescimento das árvores nos grandes centros urbanos, é justo o contrário, né? Nós comentamos no outro vídeo, mas quero reforçar aqui que o tema central do texto é justamente o contrário. O texto vai defender a ideia de que nossas cidades como um todo, principalmente os centros urbanos, porque são eles que fazem esse estrago, né? Eles estão perdendo suas árvores rapidamente, como diz o texto. E isso leva a crer que nas próximas décadas a temperatura ambiental das cidades subirá muito, né? Porque vai favorecer aquilo que a gente conhece como mudanças climáticas. Então, qualquer produção, qualquer plantação de árvore a mais nas cidades grandes será muito bem-vinda, e não só pela questão da sombra que essa árvore produz, para reduzir a questão da temperatura dos asfaltos, das estradas, das calçadas, ou mesmo das paredes, mas pelo próprio ambiente bucólico que essas árvores proporcionam, né? O canto dos pássaros, a circulação dos insetos, as flores, os verdes das folhas, tudo isso vem por conta da presença das árvores nas cidades. Então, o tema central do texto é justamente essa ideia de que os grandes centros urbanos brasileiros precisam rever aquilo que eles
colocam como política de paisagismo, de arborização, e aí contribui também para a preservação do meio ambiente, o aumento do verde, da flora nas cidades, um ambiente muito poluído por questões de empreendimentos, de indústrias, e isso aí não vai de encontro, não entra em choque com o desenvolvimento, com o progresso, muito pelo contrário. Arborizar, justamente ele favorece esse progresso, porque vai trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Dando sequência à questão 7, ela diz o seguinte: a respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto precedente, que é o texto que nós já lemos, julgue o próximo item. Predomina no texto a descrição dos tipos de malefícios que as árvores podem causar à infraestrutura das cidades. Sua pausa aqui é importante para você refletir e vamos avançar o vídeo. Mas predomina isso no texto? O texto ele é uma descrição de malefícios, de prejuízos que as árvores, que o verde, que as plantações, que a arborização causa nas cidades, nas suas infraestruturas? Não, pessoal, né? Os malefícios que as árvores podem causar, isso diz respeito àquilo que as avaliações dos técnicos, dos engenheiros, dos arquitetos, enfim, o pessoal técnico das secretarias de urbanização das cidades, né? Eles apontam, porque dizem que podem estragar solo, podem crescer muito raiz, que podem tem que cortar, tem que podar para não destruir as calçadas, essa série de coisas, né? Então, isso é uma opinião dos técnicos que proíbem, que inibem a arborização das cidades. Porque árvores, elas precisam ser cultivadas, mas os pareceres técnicos dizem o contrário, né? Eles querem mesmo, de fato, cercear essa arborização. Dizem que as árvores têm que ter raízes reduzidas, as espécies que crescem muito rápido são as que mais ameaçam a infraestrutura, que as árvores não podem ficar muito altas, porque podem derrubar galhos e folhas e prejudicar carros, amassar a lataria de carro, derrubar flores, a queda de pequenos frutos pode prejudicar, né, os pedestres, enfim, essa série de coisas. Ainda falam que algumas árvores atraem morcegos, pássaros, enfim. Outras são espinhosas e podem machucar alguém. Então, o que a gente pode perceber é que o autor ele coloca em xeque, ele põe em discussão esses pareceres técnicos dos serviços públicos das cidades, né, das prefeituras das cidades. E o texto ele quer defender o contrário, que a arborização traz benefício para as cidades e não malefício. Porque árvores podem reduzir o impacto ambiental de muitas maneiras. Pode reduzir a temperatura das cidades e com isso também beneficiar, né, propiciar que as pessoas possam respirar melhor, possam transitar melhor nas cidades. Aí fala do canto dos pássaros, da presença do canto dos pássaros, dos insetos que podem povoar essas árvores, das flores, do seu colorido. Tudo isso coopera para o bem comum, para a qualidade de vida dos cidadãos. É mais ou menos o que a questão 6 também aborda um pouquinho. Então, os benefícios que o autor do texto aponta extrapolam muito os tais malefícios, entre aspas, que os órgãos públicos costumam dizer, né? O retorno em saúde física e mental para a população é muito maior do que os malefícios que eles alegam ter. Então, conclui-se que no texto os benefícios das árvores eles são mais ressaltados do que os malefícios. Até o contrário, o texto até ironiza um pouquinho esses pareceres técnicos que inibem a arborização nas cidades. Até coíbe isso. O texto até ironiza e critica essas posturas dos burocratas. Questão 8. A respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o próximo item. Depreende-se do texto que a presença de árvores nas cidades promove benefícios para a qualidade de vida das pessoas, os quais, contudo, muitas vezes não são considerados em avaliações técnicas de paisagismo urbano. Pronto, está aqui o que a gente falou, que
que a gente comentou na questão 7 e 6, um pedacinho aqui desse vídeo, é justamente o que está aqui nessa assertiva aí. Então, a questão 8 está certíssima. Mais uma vez, repito, o texto ele tem como objetivo defender as posições de que as árvores concentram muito mais benefícios do que malefícios apontados por avaliações técnicas de paisagistas aí dos setores públicos, ou nem sempre públicos só não, também dos setores privados. As árvores, repito, podem produzir benefícios como redução de temperatura, já falamos disso aqui muito, né? Mudanças climáticas que estão aí cada vez mais intensas, elas podem contribuir para atenuar esse impacto das mudanças climáticas na nossa vida diária. Então, o texto aqui, a questão 8 vai só nos fazer repetir um pouco do que comentamos da questão 7 e 6. Ok? Não vou alongar muito nisso não. Então, perceba que é uma questão que está muito fácil de dizer que é certa, né? Essa aqui não tem muita dúvida não, com base no que já estudamos até aqui. E a questão 9 diz o seguinte: a respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o próximo item. O texto atribui à desigualdade social o fato de bairros nobres de grandes capitais brasileiras serem muito mais arborizados do que outras áreas. Certo ou errado? Sua pausa aqui é importante, eu vou continuar, mas pause, por favor, o vídeo. Então, será que o texto atribui à desigualdade social o fato de que bairros nobres de grandes capitais brasileiras serem muito mais arborizados do que as outras áreas? Gente, sim, né? Certo. É isso que o texto fala. Quando você lê lá o começo do texto, ele diz lá que nossas cidades estão perdendo suas árvores rapidamente. E aí fala, mas até nisso somos um país desigual. E aí vem explicando por quê. Os bairros mais nobres do Rio de Janeiro e São Paulo seguem maravilhosamente arborizados, alguns cada vez mais frequentemente com árvores das mesmas espécies, das que foram cortadas na frente da sua casa ou do seu trabalho por serem supostamente inadequadas para não causarem danos à infraestrutura. O país é tão desigual, é desigual, e essa disparidade, desigualdade, ela é demonstrada até mesmo na quantidade de árvores das cidades, né? O Brasil já é desigual socialmente e também, digamos assim, arboristicamente. A arborização das cidades brasileiras, ela também é desigual, ela se processa de modo desigual. Questão 9 está correta. Nos vídeos que se seguem, ainda sobre questões Sebrasp português, vamos discutir um pouquinho a prova do IBAMA 2022, para você que está aí buscando questões de português resolvidas do Sebrasp e também atualizadas. Um abraço, até a próxima.